O Ministério Público Federal aqui em Bauru abriu um inquérito específico para analisar as condições e a falta de estudos para a possibilidade de renovação por 30 anos da concessão da ferrovia em Bauru, cujo debate foi objeto de audiência pública aqui no plenário. Ao que consta, dobrará o volume de carga, então dobrará o impacto viário dentro da cidade. O que a população precisa entender é que essas ferrovias são duas, mas elas cortam as cidades. Mas elas não cortam de uma forma adequada, porque há várias passagens que são regulares e ineficientes e há várias passagens em nível que são clandestinas. O representante da Rumo disse que haverá um investimento de 7 bilhões de reais na ferrovia. Eu pergunto, qual é o investimento que haverá dentro da cidade? Porque eu sou a favor do progresso, o Ministério Público Federal é a favor do progresso, mas o progresso não pode significar o ganho de patrimônio ou riqueza para o país de um lado e a destruição ou a inviabilização de uma cidade do outro. Então a pergunta que fica, eu não tive a oportunidade, se eu tiver tempo perguntaria aqui em plenária, o que essa empresa pretende fazer? Quais serão as melhorias no transporte interno? Porque os impactos não são só de natureza de transporte, há também urbanístico, há ambiental. Então essa é a questão que fica. Porque os estudos que eu tenho, e são públicos, demonstram que hoje o transporte ferroviário dentro da cidade não é bom. Ele é muito ruim para o município de Bauru. E ele só aumenta e a estrutura continua se tornando deficitária. Então, no momento em que se fala que haverá um aumento de transporte, em qual cifra? No dobro, e não se fala em nenhum investimento, sinceramente, eu não tenho como tolerar uma medida dessa. Continua acompanhando isso bem de perto, né? Isso também é bom que fique claro. Há uma ação que eu ajuizei em 2015 que envolvia o viaduto Terra Armada, não sei se vocês lembram. Era um viaduto que separava a cidade em dois. Um viaduto que não ia trazer nada de bom para Bauru. Não era um viaduto com alças, com transporte eficiente, com segurança. Era simplesmente um paredão. O DENIT, na época, interrogado por mim, disse que não tinha estudo nenhum de impacto ambiental, viário, nenhum tipo de estudo urbanístico. Eu ajuizei uma ação. O DENIT pediu a extinção da ação porque disse que não faria mais o viaduto, ou seja, recuou. Agora, estamos de novo com a mesma situação. Estão falando que haverá um investimento, não sei se é via BNDES, de onde vem esse dinheiro, 7 bilhões de reais, para dobrar o transporte ferroviário, e pergunto qual será a melhoria no transporte interno, porque a ferrovia corta a cidade. De que forma, se é possível discutir no inquérito civil, um inventário em relação ao passivo deixado pela LL que a Rumo assumiu no contrato atual, que ainda vai até 2028? Olha, a situação hoje é que a tendência é que a população tolere. Ela vai sofrendo danos gradativos e tolere. E acaba sendo pego pelo efeito chamado de esquecimento. Mas o que nós estamos falando agora é em dobrar a carga. Hoje o transporte ferroviário já cria o caos dentro da cidade. Então, qualquer cidadão, não precisa ser engenheiro em transporte ou autoridade no assunto, para entender que se dobrar o volume de trens atravessando a cidade, dobrará o problema de cessão de tráfego interno. Então, o que eu farei é indagar mais uma vez quais foram os estudos realizados pelos órgãos federais envolvidos, de DENIT, União, que é concedente, a NTT e também do concessionário. Em não havendo estudo algum e caminhando como qualquer pessoa consegue entender para o caos, eu ajuizarei uma ação civil pública sim, com obrigação de não fazer. É só pegar o que eles chamam de projeto, na verdade não é projeto de governo, nem de Estado, é um projeto da empresa. E o governo corre atrás fazendo puxadinhos, ou através da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a chamada NTT, ou através dos ministérios. E o que nós temos é muito do que ali diz que é investimento, é em material rodante, é em coisa para funcionamento do próprio sistema, interesse direto da empresa. E não para dizer, vamos ampliar, vamos duplicar trechos, vamos fazer novas plataformas, vamos resolver o problema de transporte de passageiros, vamos ajudar o turismo da região, nada disso. A gente vê que aqui no nosso município
né, que foi bastante representativo para a ferrovia no Brasil, muitas coisas abandonadas, né, tudo jogado, até trazendo bastante transtorno ao município. Você acredita que essa realidade, com esse discurso dele, não vai mudar? Não, se eles ficarem assim, absolutamente, cinicamente, dizendo como se o que eles estão dizendo fosse a verdade, sem que a sociedade reaja e sem que a classe política, por exemplo, numa audiência como essa, que torna claro o que está acontecendo, se eles ficarem sozinhos dizendo, muita gente de boa fé vai acreditar nisso. Porque acabam sendo patrocinadores de empresas de comunicação, acabam tendo grande esforço nas redes sociais, nas mídias sociais, acabam gastando dinheiro, por exemplo, com corrida de rua, para dizer que são empresas bacanas, que se preocupam com a saúde pública, quando na verdade nós estamos vendo o que foi demonstrado aqui pelo representante do setor de saúde da Prefeitura de Bauru, quanto de doença está associado ao abandono dos trilhos na cidade e na região aqui. Qual que seria a solução, na opinião do senhor? A solução, primeiro, é parar a renovação. Se faz um novo marco regulatório e se faz um projeto decente, mas um projeto de Estado brasileiro, colocando o que nós queremos, que é o trem de passageiro, que é o trem de carga, mas não só carga para transportar o interesse da transportadora, no caso, a Rumo, mas transportar cargas gerais. Por exemplo, a celulose da região quer chegar até o Porto de Santos e é absolutamente injusto, incoerente e imoral a gente deixar a empresa depois na mão da concessionária que vai arbitrar o preço que quiser. Porque o passivo que a Rumo adquiriu da ALL ainda não solucionado. Essa é outra vergonha absoluta. Como é que se fala em renovação com um passivo enorme, sem pagar esse passivo, sem quantificar isso? E mais do que o passivo, multas astronômicas. Tem 1 bilhão de multas que a Rumo não paga. E estão querendo negociar o pagamento para investimento. Olha, eu deixo de pagar e invisto na própria ferrovia. Quer dizer, vira, então, quanto mais multa, mais a empresa tem. Quer dizer, é um cinismo que precisa parar. A paciência tem limite. Acho que a população precisa estar atenta a isso, verificar que as migalhas, eu disse isso durante a minha fala, as migalhas que caem da mesa do festim, entre eles ali, é muito pouco. Porque o que nós queremos e o que o povo merece é um transporte de qualidade, um transporte limpo, um transporte que humanize. Não é só aqui entre Bauru e São Paulo, mas porque o estado inteiro de São Paulo não tem transporte de passageiro. Como é que São Paulo e Rio de Janeiro não tem transporte de passageiro? Como é que a gente vai insistir em só transportar minério de ferro de São Paulo e Rio? Como é que nós vamos só transportar soja, milho e açúcar no negócio da Rumo? E é claro que eles vão correr para dizer, não é bem isso, não. A gente vai logicamente transportar porque nos interessa. As favas, a questão da lógica, que aí não há lógica nenhuma, o que é um egoísmo, o que eu disse lá, é esse egoísmo a serviço de uma causa aparentemente pública. Não tem nada de público nisso. Eles chegam a dizer que é muito racional. Na verdade, a razão única dessa história é lucro em cima de lucro, e mais lucro, e mais lucro, e quanto mais lucro. Quando não dá lucro, eles fecham. Então, eles têm uma linha, que é uma linha que a gente chama de corredor de exportação, e é só nela que eles querem trabalhar.